Olá, meus irmãos, meus amigos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom, Pai seja convosco, seja lá qual for a sua saudação, sinta-se saudado e cumprimentado nesta sexta-feira abençoada que nos deu o Senhor Jesus. Estamos começando aí mais um Café com Fé, vamos estar falando de um tema muito especial. Está comigo aqui o meu amigo, parceiro aqui, o pastor Tom Claro. Se aproxime aí, meu pastor. A paz do Senhor e boa tarde, meu pastor. A paz do Senhor, pastor, boa tarde. Cafézinho da tarde hoje, né? Mas da tarde. Ele acompanha também pela manhã, pela madrugada. E é uma alegria sempre estarmos aqui trazendo sempre uma recomendação, né? Para que a gente venha crescer, principalmente espiritualmente, né, pastor João? É verdade. Meu pastor, eu tenho recebido mensagens de pessoas aí, não sei se alguém tem falado para o senhor isso, e tem acompanhado o programa e tem se edificado através de alguns esclarecimentos que nós temos feito aqui, né? Então, louvamos a Deus, porque não é em vão, afinal de contas, a Bíblia diz que tudo que nós fazemos para Deus, nada é em vão, né? Sempre tem alguém assistindo, sempre tem alguém que está precisando dessa palavra, e também, às vezes, está passando um momento difícil, enfrentando uma dificuldade, e a palavra que nós trazemos aqui, o esclarecimento, tirando dúvidas, né? Falando sobre a palavra de Deus, abençoa a vida das pessoas, meu pastor. Isso é importante, porque, como o senhor mesmo frisou, e eu queria só acrescentar que o nosso Senhor falou, né? De graça recebeste, de graças dai. Então, nós temos que nos esforçar a cada dia, sem nenhum interesse a mais, a não ser pregar a palavra de Deus. Né? Pregar a palavra de Deus. Nós vamos estar falando hoje sobre a Bíblia, né, pastor? É a Bíblia. Há uma lei que ampara, né? Que resguarda que nós comemoremos, né? O dia da Bíblia, principalmente foi aprovado, o povo evangélico, né? A cada segundo domingo do mês de dezembro, todo ano é comemorado o dia da Bíblia, né? Outras religiões fazem numa outra data. No caso, será agora no domingo, nesse domingo o dia da Bíblia. Nós vamos estar falando aqui, né, meu pastor, a importância da Bíblia, a importância da Bíblia na vida espiritual, na vida material, na vida judicial também, né? Eu converso muito com a minha esposa, ela é advogada, e ela, muitas das leis, muitos dos preceitos da lei dos homens foi retirado de dentro da Bíblia. Isso eu tenho para nós aí, pastor. Primeiramente, para a gente dizer que é uma alegria, né, o povo brasileiro ter a Bíblia Sagrada. Ela chegou com mais força, né, com a vinda dos suecos, né, Daniel Berg. Mas se nós nos reportarmos, por exemplo, eu trouxe aqui um dado, o tradutor da Bíblia em português foi o João Ferreira de Almeida. Isso lá em 1628, pastor. Imagina, né? João Ferreira de Almeida foi um padre, né? Exatamente. Ele se converteu aos 14 anos e sentiu a chamada de Deus, né, para trabalhar em cima da Bíblia, né? E ele fez a tradução aos 16 anos. Essa tradução foi terminada em 1644, foi iniciada em 1628 e por isso foi condenado pelo Papa em 1661. Morreu em 1691 enquanto traduzia o último capítulo de Ezequiel. E depois, isso trouxe, né, evidentemente, outras pessoas seguidoras, com esse desejo de trazer. Quando a gente recebe uma boa nova, a gente quer transmitir, como nós falamos aqui no início do programa. Essa expulsão, essa excomungação dele se deu por ele ter feito a tradução da Bíblia para que o restante das pessoas também entendesse, né? Exatamente, e ela foi traduzida para o português. O Papa não queria que não foi, aliás, nunca foi muito utilizado, né? A Bíblia, inclusive hoje, estão aparecendo assim com muita veemência. Nós vamos já entrar nesse condenando a Bíblia Sagrada como ficando em segundo plano. É verdade. Quando a palavra de Deus tem vários trechos que nós temos aqui. A Bíblia é inerrante. Ela não foi escrita. Toda palavra divinamente inspirada. Exatamente. Essa passagem que é de Hebreus, né? E uma das coisas que a gente já entra logo nesse assunto aqui, estamos falando de Bíblia, você que nos acompanha também aí, deixando sempre claro aqui que nossa intenção aqui não é atacar a religião de ninguém, ministério de ninguém, é simplesmente trazer esclarecimento para a sua cabeça e para o seu coração, né? Algumas religiões, inclusive a católica, né, tem declarado através de muitos padres aí que a Bíblia ela não está acima da igreja, que a igreja está acima da Bíblia, né? Então, quando eu coloco
a denominação, a religião acima da palavra de Deus, eu estou humanizando a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus ela é sobrenatural. Se você for estudar a respeito da criação da palavra de Deus, da tradução, da inscrição e da inspiração, você vai observar que levou centenas de anos para ser escrito. Não sentou todos os escritores um do lado do outro e começaram a escrever, eu faço isso, tu faz isso. Não, morreu um, daqui 400 anos o outro veio escrever outra coisa. Então, não tem como eu dizer que a palavra de Deus é criada por uma religião. A palavra de Deus, como o nome próprio já diz, é a palavra de Deus traduzida ao homem, né, meu pastor? Inclusive, as pessoas deveriam entender a concepção do que é igreja. Isso. Porque ele se refere à igreja prédio, né? Uma denominação, né? Então, não é a igreja, somos nós. Inclusive, tem acontecido muitos debates aí, eu tenho até entrado aí, eu não gosto muito de debates, assim, mas eu tenho entrado, eu tenho visto muitas baboseiras sendo faladas, né? Eu não sou tão idiota ao ponto de dizer que o local, Deus habita no local. Deus não habita no local. Já falamos isso aqui outro dia passado aqui, vou repetir novamente. Tem até um louvor, uma música, um gospel aí do J. Neto, que diz, quando eu cheguei aqui na igreja, no caso, né, o meu Senhor já estava. Quer dizer, ele não estava na igreja, ele não estava nas paredes, ele está em nós, ele vem junto comigo. Né? Então, o problema é que se forma a igreja. O problema o ajuntamento forma uma igreja, um corpo, forma um corpo, mas não um prédio, né? Deus não habita mesmo. E outra coisa, no Velho Testamento, Deus mandou construir uma tenda, Deus mandou construir depois um tabernáculo de pedra para que ele pudesse habitar. Só que quando ele fala habitar, não era para ele morar naquelas paredes. Era justamente o local onde ele se encontrava com o homem. E tem havido muita ignorância no Facebook de alguns religiosos, de algumas pessoas de religiões, aí, várias evangélicas até. Deus não habita em templos feitos por um monte de homem. Claro que não habita. Mas o local onde ele mandou fazer foi para a reunião, para a congregação. Né? A gente chama casa de Deus, é uma figura de linguagem, mas a casa, morada do Espírito Santo, na verdade somos nós, meu pastor. Exatamente. É isso? Até para lembrar que Jesus Cristo não fundou nenhuma religião, mas, no entanto, ele ia às sinagogas, ia pregar. Né? Aí como nós podemos afirmar, que vamos entrar aqui, meu pastor, para tirar muita dúvida de alguns irmãos, como nós podemos afirmar que essa aqui é a palavra de Deus, é Deus que queria falar com o homem? Né? A Bíblia é a boca de Deus, né? Quando nós queremos uma direção, até porque tudo que nós imaginarmos de direção, ela é a bússola. Né? Se você vai falar de religião, você vai falar de política, se você vai falar até de sexo, a Bíblia tem resposta para tudo, para namoro, para casamento, para noivado, para reinado, para tudo a Bíblia tem. Então, como nós podemos hoje trazer aqui um esclarecimento aos nossos amigos que nos acompanham ali, pastor Tom? Afirmando e mostrando para eles que a Bíblia é a palavra de Deus revelada. E é importante, nesse nosso caminho, nesse crescimento espiritual, que nós façamos estudos sistemáticos das Sagradas Escrituras, né? Reter versículos, que elas são a nossa defesa. Jesus, quando foi confrontado por Satanás, por Lúcifer, evidentemente ele não usou as suas próprias palavras, ele buscou palavras que está nas Sagradas Escrituras. Logo, Jesus conhecia as Sagradas Escrituras, evidentemente, né? Então, por meio do estudo da Bíblia, nos assegura algo muito importante, pastor João, e também a você. Olha o que diz aqui em Efésios capítulo 4:14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Você estava falando aí, que querem desclassificar as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus viva, né, inerrante, por tradições humanas. Não é, irmão? E então, evidentemente... Leia novamente esse texto aí, pastor, me chamou muita atenção isso aí. Efésios 4:14, acompanha aí, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. Olha aí, doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Tem um outro texto muito importante, pastor. Aí o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso, está escrevendo
deixando claro aqui que ele está falando com uma igreja aqui, irmão. É para crentes esse negócio aqui, entendeu? E tem uma passagem aqui, irmãos, eu acho que é Atos 17:11. Vamos ver aqui. Atos 17:11, se não for, vamos ver aqui. Atos 17:11. O que é que diz? Ele está falando aqui de quem? Dos irmãos de Bereia. Né? 11. Ora, estes foram mais nobres, né? Ou seja, prudentes, do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Então, a sua dúvida, se você tem sido motivado, até levado a ouvir, a ver esses sopros de doutrina, né, em palavras, em atitudes, tire a sua dúvida como os irmãos bereanos. Né? E esse texto de Efésios aí, eu vou dar uma estudada mais nele, mas ele deixa muito claro aí, para que você não seja, né, através da palavra de Deus, você não é enganado. Porque até mesmo, meu pastor, eu sou pentecostal, eu creio no batismo com o Espírito Santo, eu creio nos dons, eu creio que Deus fala através de um profeta, de uma pessoa, só que tem aparecido muitas misuras, marmotas, né? Marmota, como diz meu pai, que falava marmota. Né? Que marmota é essa, aparecida aí, então, de coisas mirabolantes, de coisas, sabe, revelando CPF, identidade, não sei mais o que, outras coisas. Eu vi agora, semana passada, um pastor, e por que esse miserável não pega e ele mesmo não joga para ele ganhar? Vai querer enganar as pessoas. Então, como é que nós podemos nos livrar para não sermos enganados? Como Efésios diz, e também aí a palavra de Deus diz que o pastor leu aí no texto. Qual foi o segundo texto que o senhor leu, pastor? Esse segundo texto aqui está em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. 17. Efésios e Atos dos Apóstolos. Os bereanos, eles sempre iam confirmar se realmente aquilo que os apóstolos estavam pregando é verdade. E os apóstolos não ficavam com raiva disso, pastor. Não, eles até incentivavam, né? Essa palavra é uma palavra de incentivo, né? Sejam como eles, ele diz, né? Exato. E tem mais uma passagem importante que a gente vai frisar, com relação ao estudo da Bíblia. Porque através dos estudos da Bíblia, não tem um estudo melhor que te leve ao céu do que as Sagradas Escrituras. Todas as ciências você pode estudar, mas elas não conduzem ao caminho espiritual, né? Como é que nós somos transformados e mudados? Com a leitura das Sagradas Escrituras. Tem até um ditado que diz: quando eu abri a Bíblia, encontrei um monte de defeitos, em mim, que ela vai esclarecendo, ela vai abrindo a mente, o Espírito Santo vai, né, colaborando, né, porque ele veio para isso, para trazer o conforto, o consolo, o ensinamento, porque ele é um professor. E demais, em Romanos, Paulo também falando na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só podemos encontrar essa perfeita, agradável e boa vontade de Deus, irmãos, quando nos dedicamos aos estudos, né? Fazemos análise, não é ler só por ler. Claro que tem uma técnica muito boa de você ler a Bíblia durante um ano, mas não se apresse não. Tem gente que diz: não, você vai ler a Bíblia num ano. Eu conheço pessoas que dizem aí, eu li 16 vezes a Bíblia, quer dizer, correndo eu leio também, né? Exatamente. Agora, na verdade, nós temos que ler a Bíblia meditando, entendendo aquilo ali, discernindo aquilo ali. Olha só um texto aqui que eu separei aqui, pastor, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Exato. Jurei e cumprirei que hei de guardar os teus juízos. Ele fala aqui de juízos. O versículo 107 diz: estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Exatamente. Quer dizer, a palavra vivifica, a palavra é juízo. Aceita, diz 108, aceita, Senhor, eu te rogo, as minhas oferendas voluntárias da minha boca e ensina-me os teus juízos. Como é que eu vou aprender os juízos de Deus? Através da palavra de Deus. Né? Como eu estava falando agora há pouco a respeito da minha esposa, ela sempre me explica alguma coisa a respeito do direito, e estão todos eles baseados na Bíblia. Como é que nós sabemos que eu não posso roubar? Porque a lei diz que aquele que rouba vai preso, né, vai ser condenado. Mas está escrito aonde? De onde foi tirado isso? Da palavra de Deus.
Então, as leis que regem o nosso país, que regem esse mundo... Várias nações estão com as suas constituições elaboradas através da palavra de Deus. E as nações que não usam a palavra de Deus como base são nações que são destruídas pela guerra, pela ditadura, né? Então, como diz o texto, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se a sua nação, se o seu povo, se a sua terra não tem como base bíblica a palavra de Deus, né, como regra, como bússola para guiar o teu país, para guiar a tua terra, a terra é uma terra destruída. E nós temos visto aí milhares de pessoas morrendo, né? Me veio a lembrança agora aqui, eu vi um rapaz falando a respeito disso. Eu me lembrei das Torres Gêmeas, né? Que perguntaram do Billy Graham, né? Onde é que estava Deus na hora que as torres caíram? Por que ele permitiu? Morreu criança, morreu idoso e tal. 5.000 e poucas pessoas morreram. E o Billy Graham disse, ele continua no mesmo lugar. O problema é que justamente naquela época, foi o que, 2001, pastor? 2011, né? 2011, né? Então, naquela época ali, foi baixada uma lei, como estão tentando fazer no nosso Brasil, alguns candidatos aí guiados pelo Satanás, de eliminar a Bíblia das repartições públicas. Até aquele crucifixo da Igreja Católica está sendo proibido. Esses dias agora, o Deus desse país que agora está dominando, esse presidente do STF aí, ele mandou tirar um crucifixo da parede de uma repartição pública, porque odeia religião, odeia tudo. Então, que Deus ele venha guardar a nossa nação, para que nós não venhamos ser impedidos de ter a nossa Bíblia. Hoje, eu posso sair daqui, andar com ela na rua, será que daqui mais algum tempo eu vou ter? Então, o que nós estamos trazendo aqui é mostrando para você, meu amigo, meu irmão, crente também, até novo convertido, até velho crente também, que tem crente que nem lê a Bíblia mais, né? A necessidade de nós termos a palavra de Deus e não só termos, colocarmos em prática, meu pastor. Perfeitamente. Depois que também o apóstolo Pedro, ele fala da importância das Sagradas Escrituras como um recado para a gente, né? Para a gente não ser criança no entendimento. Veja o que diz aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, diz assim: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, ou seja, através do conhecimento das Sagradas Escrituras. Veja a importância da Bíblia no lar e sendo praticado. Aí as pessoas vão dizer assim, é difícil, né? Para o homem carnal, realmente é difícil a compreensão da palavra de Deus. Mas o homem espiritual, ele deve obediência, primeiramente, à palavra, e não ao homem com suas invenções. Né? Você tanta coisa que inventa, pastor. E uma coisa interessante que eu me lembro, pastor, é como é importante o ser guiado pelo Espírito de Deus para se entender a Bíblia. Eu não sei se o senhor sempre foi evangélico, mas eu me lembro que a minha avó era católica, daquela que tinha vários santos na parede, era Santa Luzia, era Santa não sei o quê, e tinha ali uma Bíblia aberta em cima da estante. Aquela Bíblia poeirenta, ali aquela Bíblia, de vez em quando, eu curioso, né, eu pegava ali e ficava fazendo assim, ó. Rapaz, não tem nenhum desenho aqui, não tem nada, quer dizer, poeira, né, não tem interesse nenhum, nada me chamava atenção ali naquela Bíblia, porque eu não tinha o Espírito que me desse o discernimento para entender a importância. Então, se você é meu irmão e minha irmã que serve a Deus e não tem esse desejo de ler a Bíblia, de buscar as coisas da palavra de Deus, você precisa do Espírito de Deus, para que ele te dê sede. O rei Davi cometeu erro, falhou, mas era um homem que amava a palavra de Deus, que amava a presença de Deus, que amava estar no altar. Ele escreveu vários salmos, e um deles é aquele: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Lá no 84, se eu não me engano, quão amáveis são os teus tabernáculos, eu almejo estar lá, é melhor estar lá do que em 1000 lugares. Então, ele amava a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é tudo isso que nós colocamos aqui, que se nós não tivermos o Espírito de Deus para entender, como foi falado aí no livro de Efésios,
vai ser enganado por qualquer vento de doutrina. O camarada vem com aqueles versículos marcados, né? Aí o que acontece? Ele vai enganar você, mas quando você tem a luz da palavra de Deus, quando chega a luz, como no Salmo que eu li aqui, no Salmo 118, 105, lâmpada para os meus pés. Olha, quando nós entramos aqui no estúdio, estava tudo escuro. Aí eu fui ali na tomadinha, ali, acendi, clareou. Chegou a luz, eu não vou tropeçar mais na mesa, eu não vou mais ser enganado. Por quê? Porque agora chegou a luz na minha vida, né, pastor? Exatamente. Então, essa importância para a gente comemorar é o dia da Bíblia. Não só um dia, aliás, a Bíblia ela é todo dia, né? O pão é o maná celestial que nós recebemos todos os dias, quando nos afeiçoamos, quando pegamos a nossa Bíblia, né? E fazemos a leitura diária e pedimos ao Espírito Santo que nos dê discernimento para entendermos cada versículo, porque eles são a nossa defesa, né? Quando você diz, o Senhor meu pastor, nada me faltará, isso não quer dizer que o senhor está falando, o Davi estava dizendo que ele vai ser um camarada rico, né? E tem pessoas que pegam, por isso que o senhor falou ainda há pouco, que é essencial que se faça a leitura, para não cair na mão de mercenários, né? Que fazem dessa palavra campanhas e mais campanhas de prosperidade, né? E aí a pessoa fica, no final, enganado, porque Deus não age dessa maneira, não se faz barganha. E deixando claro também, meu pastor, nossos amigos que estão nos acompanhando, que nós não estamos aqui falando contra a prosperidade, não, irmão. Sim, com certeza. Lá vocês são contra, o crente tem que ser miserável, tem que não. O crente tem que ser abençoado, ele só não pode fazer comércio das coisas de Deus. Exatamente. Não pode usar a Bíblia para fazer comércio. Mas se tem um povo que tem promessa de bênção aqui, é o povo de Deus, pastor. É promessa. Várias promessas, e se você vai observar o povo aí, principalmente do Velho Testamento, né? Abraão, Isaac, Jacó, foi todo Jó, foi todo mundo rico, meu irmão. É verdade. Então, deixa claro aqui para os irmãos que o problema aqui não é a riqueza. Pastor, mas a Bíblia diz que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Por que é mais fácil? Porque o rico se apega. Exatamente. Ele não está dizendo que a riqueza é pecado. E ele não está condenando a riqueza no sentido de ter. Se você trabalha, pastor, se você tem um negócio que trabalha honestamente, o problema que Jesus condenava a riqueza é aquela que você não reparte. Aquele jovem chegou lá, mestre, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Olha, faz isso, isso. Não, tem que vender meus bens materiais. Então, esse apego, né? Quando você coloca a riqueza em primeiro lugar, esquece de repartir. E outra coisa, as pessoas dizem, mas Jesus, eu postei as fotos lá, foi de avião, né? Aí já entrou alguém aqui dizendo, tá viajando com o dinheiro dos irmãos, os irmãos que pagam, esses bobos, pagam pro pastor. Meu amigo, nós pagamos passagem com o nosso dinheiro. Ninguém cobrou para ir pregar em lugar nenhum, não cobro para pregar em lugar nenhum. O pastor trabalha, né? Entendeu? O pastor trabalha, eu trabalho, minha esposa trabalha, e a gente, quando vai viajar para fazer a obra de Deus, nós fizemos foi abençoar as pessoas lá. Exato, inclusive, entendeu? Pastor, eu queria só abrir aqui um parênteses, porque é o seguinte, você que tem dúvidas sobre como o pastor está prosperando, faça uma análise, como os bereanos aqui. Olha, eu vou observar se realmente eu vou aqui esse pastor, esse ministério, se ele não está tomando das ovelhas, né, em benefício próprio, só crescendo, né, crescendo a barriga, a conta bancária, sem trabalhar. Veja que Paulo, por exemplo, um grande evangelista, um grande homem que pregou a palavra de Deus, trabalhava. E todos devem trabalhar. Eu creio assim, pastor. Eu conheço várias pessoas como o senhor, que é um pastor que trabalha e se dedica diariamente ao trabalho secular, mas não esquece a obra e não está batendo na porta dos irmãos, cobrando, pedindo, né, ajuda. Também, outra coisa, eu também não sou contra que o pastor receba o seu salário. O trabalhador é digno do seu salário. Sim, dentro de uma medida. Dentro de uma medida. Só que o pastor Tom falou a respeito aí do apóstolo Paulo. O apóstolo, se você vai entender, o apóstolo Paulo não era pastor. Ele não parava no lugar, ele era como evangelista, como o senhor disse. Né? Agora, ele mesmo diz, o apóstolo Paulo, aquele que faz profissão de pregar o evangelho, que viva do evangelho. Agora, o problema é que não divide aquela riqueza que chegava aos pés dos apóstolos, ela é dividida com o povo. Pois é, porque o evangelho não é para tornar a pessoa milionária, pastor, né, pastor?
O crente ele tem que ser abençoado, por quê? Até para ajudar outras pessoas. Né? Até quando chegar, nós recebemos ligações, recebemos pessoas na porta de casa pedindo uma cesta básica, pedindo uma ajuda. Aí eu vou chegar na porta e dizer, não, irmão, eu também estou passando fome, não tem. Quer dizer, que vergonha, que crente sou eu? Que servo de Deus sou eu? Que não tenho para dar. Né? Você viu só o que foi? Eu posso não ter o material aqui, mas o espiritual nós vamos orar e Deus vai enviar, meu irmão. Inclusive Davi disse, né? Já fui moço, agora sou velho. Isso, e Davi também fez uma oração a Deus dizendo assim, olha, Senhor, não me deixa enriquecer demais para que eu não possa te negar. E também ficar pobre demais para que eu precise roubar. Me deixe remediar. Me dê ali o pão cotidiano. O único animal nessa face dessa terra, meu pastor, já chegando no finalzinho do nosso programa, o único animal nessa terra que luta por riquezas é o ser humano. Porque todos os outros animais que Deus criou, a gente corre atrás dessa riqueza para ser feliz. Né? Olha, eu tenho um carro ali, o senhor tem um carro ali. Se nós pudermos comprar um carro melhor, amém. Mas eu não vou me acabar, eu vou trabalhar feito, eu quero um carro melhor porque o fulano tem um carro melhor. Não. Né? Quer dizer, eu posso ter algo melhor, eu posso ter algo melhor. O problema é que eu não posso somente me dedicar àquilo ali. Né? A querer algo dos animais. Qual é o que faz um animal feliz? Só viu quando eu chego aqui, meus cachorros estão alegres? Porque eles têm um lugar para dormir, eles têm água e eles têm comida. Aliás, Jesus pregando no Sermão do Monte, ele falou, né? Olhar o lírio dos campos, as aves que não semeiam nem cegam. Quem precisa de muita coisa para ser feliz é o ser humano, simplesmente. Entendeu? Olha, agora há pouco nós fomos ali no shopping ali, fui comprar uma calça ali, que sobrou um trocadinho ali, graças a Deus, fui comprar uma calça para mim, e aí eu estava observando lá, a moça lá olhando, ela com um celular bacana, igual esse seu aqui. Quanto é que é esse outro aqui? 10 mil. Puxa vida, rapaz, eu fiquei precisa de um celular de 10 mil pra quê, meu amigo? É verdade. Esse aqui não liga, não fala, não tira foto, faz tudo, quer dizer, é uma eterna concorrência. Eu acho que a pessoa nunca conheceu, foi um orelhão, né? Eu nunca aquele negócio da ficha lá, que eu mandava comprar aquele monte de ficha. Então, a gente precisa de muito pouco para ser feliz. É verdade. A gente precisa, o que nós precisamos? Nós precisamos ter um local para nós vivermos, termos até em abundância para ajudar outras pessoas, e o principal, que é o ponto-chave da prosperidade, eu estar bem com Deus, bem com os homens, bem com a minha família, bem com meus irmãos. E hoje eu faço uma análise da minha vida, acho que o senhor deve fazer também na sua, meu pastor, de vez em quando, como é que eu estou nessa área? Eu estou bem com os meus irmãos, nós somos 7 irmãos, estou bem com a minha esposa, estou bem com meu sogro e minha sogra, as minhas tias, meus sobrinhos, está tudo bacana. Então eu estou bem, eu estou próspero. Né? Agora tem pessoas que não conseguem falar com parente, esse final de ano principalmente, tem gente hoje que não vai, está de mal com a mãe, está de mal com o pai, não fala com fulano, não fala com Beltrano. Certo. Então a prosperidade, ela não é só o material, ela é também o emocional e o sentimental. Isso é verdade. Aliás, sobre a chegada das festas de final de ano, a gente vai falar no próximo programa, né? Ou datazinha de muita falsidade também, né? Briga o ano todo, faz aquela paz, aquele armistício, ou seja, guarda as armas, aí quando começa o ano, cacete. Eu costumo dizer, meu pastor, que tem 2 momentos na vida do ser humano de maior hipocrisia que eu acho na face da terra, que é no Natal e Ano Novo e no velório. Chororô, entendeu? Já viu aquela história, acho que você deve conhecer, que o pessoal chegaram, olha, rapaz, esse cara tá honesto, a mulher disse, você tá falando do meu marido, né? Será que nós estamos falando da minha pessoa? Porque o camarada não valia nada, era um corrupto, sem vergonha, um safado. Aí quando morre, aí vem aquele monte de gente. E outras pessoas que nem gostavam de você estão lá, pastor. É verdade. Tem que homenagear a nós em vida, né? Vida, não vai mandar flores depois, nem pai, mãe. Depois. Olha, eu tenho observado a luta da minha esposa aqui, quero louvar a Deus pela vida dela, o cuidado que ela tem com os pais dela. Sim. O pai já vai completar agora 90 anos, agora esses meses agora, e a mãe 80. Entendeu? É preocupada, sai do trabalho tarde da noite, às 5 horas da manhã, é uma preocupação. Então, aí vai acontecer o quê? Os outros que não querem nada, que não tomam conta do pai, não cuidam do pai e da mãe, não estou falando só da família da minha esposa, de outras famílias que estão me assistindo também aqui. Aí quando chega no velório, oh, meu Deus,
Aquilo é um chamado puro remorso. É verdade, é remorso. Então, voltando aqui para a Bíblia, até sobre isso a Bíblia fala, né, pastor? Sim. Honrar teu pai e tua mãe. Eu ia falar. Quer dizer, a pastora está honrando o pai, né, a mãe. Para que se prolongue os dias. Não espera pelos irmãos, por outros, não. Há muitas famílias que realmente têm um filho, ou talvez até dois, que honram realmente os pais, se dedicam, mesmo casados, acompanham os pais. Pastor, para a gente finalizar, Pedro também falando, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia, está falando da Bíblia, né, da Escritura é de particular interpretação, né, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então é obra de Deus. Né? Nós devemos louvar a Deus por esses homens que escreveram, traduziram as Sagradas Escrituras, para que nós pudéssemos hoje contemplar o que Deus preparou para nós. Aparece uns animais aí pela internet, pastor, eu falo logo direto. Aparece uns animais aí na internet dizendo, essa Bíblia foi escrita por homem, então escreve uma, meu irmão. Se você acha que não foi Deus, que o homem tem capacidade de escrever algo dessa magnitude aqui, e outra coisa, não é simplesmente um livro, eu posso escrever um livro. Eu estou até planejando escrever um livro aí, entendeu? Eu vou escrever esse livro, vai aprontar, mas será que tudo que vai acontecer o que está escrito no livro pode acontecer mais tarde? Eu tenho o poder de ver o futuro. A Bíblia fala do passado, do presente e do futuro. Entendeu? Então, quem é que poderia ter? Foi homens que escreveram? Foi, como o apóstolo Paulo diz, homens inspirados por Deus para escrever. Escreve isso, fala isso. Há uma grande dúvida aí na cabeça de muita gente a respeito do Pentateuco. Como é que Moisés escreveu se ele foi nascer lá na frente? Como é que ele escreveu lá? Foi inspirado, foi Deus que mostrou para ele. Ele falava com Deus constantemente. No princípio era o verbo. Como é que ele sabe se ele não estava vivo? Ele veio nascer quase 1000 anos depois que ele veio nascer. Entendeu? Então, a palavra de Deus é inspirada. Então, louvamos a Deus, irmãos, você crente, amigo, meu irmão, enquanto você tem uma Bíblia dessa e nós temos liberdade. Porque existem políticos aí corruptos, políticos que não gostam das coisas de Deus, que estão tentando proibir até nas escolas, meu pastor. Calar a Sagrada Escritura. Uma coisa que eu achava lindo aqui quando eu era adolescente, pré-adolescente, 10, 11 anos aí, era cantar. Eu amava quando eu ficava brigando com o para puxar o negócio da bandeira lá. Cantando o hino nacional e eu puxando a bandeira com orgulho, olhando para o lado. Poxa, que orgulho. Hoje é proibido fazer isso. Um dia desse, uma moça ali com uma bandeira pendurada no carro aqui, a polícia foi e tomou a bandeira. Você não pode usar essa bandeira. Como é que eu não posso usar a bandeira? Pois tá chegando esse tempo, né? Quem sabe se daqui mais 1 ano ou 2 anos nós vamos ter liberdade para fazer o que nós estamos fazendo aqui. Então, deixe uma palavra final aí sobre o valor da Bíblia, pastor, para as pessoas. Exatamente. O valor da Bíblia, ela tem não só um sentimento, né, pessoal, mas é um sentimento espiritual com o superior, com Deus. Porque através da Bíblia Sagrada que nós temos intimidade com Deus. É através das Sagradas Escrituras que nós um dia fomos chamados, né, a ter uma fé mais profunda, de entrega, de mudança de nossas vidas. Foi através das Sagradas Escrituras, da Bíblia, que nós conferimos os nossos erros. Todos os dias ela aponta os nossos erros, porque não somos perfeitos até então, até a glória, né? Então, meu pastor, amigo que nos acompanha, a Bíblia é algo sobrenatural, porque o que éramos e que nós somos, graças à palavra de Deus pregada, porque ela precisa também, ela está aqui, mas ela está muda. Até então, você abri-la, ouvir o pregador que prega com sinceridade essa palavra para transformar a vida de todo vil pecador, né? Essa aqui transforma o mais vil pecador. Eu sou um testemunho dessa transformação. Eu sou um testemunho de um drogado para um servo de Deus. E para me encerrar, dizendo que ela afirma ela ser uma espada de 2 gumes. Ela corta de um lado e ela corta do outro lado. E uma coisa que eu vou dizer para você aqui, meu amigo e meu irmão, essa palavra de Deus, essa Bíblia aqui, o que está escrito, o conteúdo dela, ele pode ser bênção para a tua vida ou ele pode se tornar maldição para a tua vida. Porque a partir do momento que você obedece o que está escrito aqui, você tem vida eterna. A partir do momento que você
rejeita a palavra de Deus, ela se torna condenação para ti. Aí tem um ditado popular que as pessoas dizem: o fulano está julgando, ninguém pode julgar. Nós não podemos julgar, mas a palavra de Deus julga. Ela julga e ela condena o pecado, ela condena o erro, ela condena tudo que vai de encontro com a palavra de Deus. Tá bom, meus irmãos? Meu pastor, muito obrigado. Até a próxima. Vamos falar sobre o Natal e final de ano. Isso, se o senhor estiver disponível na segunda-feira, a gente pode ser de manhã ou de tarde, tá bom, meu pastor? Esses dias eu tenho tirado um pouquinho para meditar, estudar um pouquinho. Daqui a pouco vamos estar ali na congregação aqui do pastor Márcio, aqui no Jesus Me Deu. Vamos estar ministrando ali a palavra de Deus, tá bom, meus irmãos? Fiquem todos na paz e até segunda-feira. Feliz dia da Bíblia. Aproveite esse momento para que você possa estudar a palavra de Deus. Amém. Fiquem todos na paz aí.